ombro. Arma! Continência à bandeira, apresentar. Arma! A bandeira portuguesa flutuou hoje, pela última vez, no Palácio Governamental da capital de Angola. O alto comissário português deverá ter assistido ao anoitecer ao arriar do estandarte, significando o fim de uma dominação colonial de 5 séculos sobre este rico e imenso território africano. Com a bandeira, desaparecerão também os últimos soldados portugueses oficialmente estacionados em Angola e que foram levados a fazer uma guerra longa de 14 anos contra os movimentos que agora disputam o poder neste país que amanhã ascenderá à independência. Uma guerra inútil, de resto, defendendo uma causa já colocada no lixo da história pela luta anticolonial das últimas décadas, mas que o governo fascista persistia teimosamente a manter de pé. Os soldados portugueses compraram já as últimas recordações de artesanato, tomaram os últimos banhos nas águas mornas das praias da capital e sorveram as últimas cervejas nas esplanadas da Baixa Luandense. Enquanto isso, no Palácio do Governo, empacotaram-se os arquivos para enviar para Lisboa. Mas os militares não partem sozinhos para Portugal. Consigo vieram algumas centenas de milhares de refugiados portugueses que fizeram a sua vida em Angola e de repente se sentiram desamparados, habituados como estavam a colocar-se debaixo da asa protetora do exército. Não que a luta de libertação nacional fosse feita contra eles. Com efeito, a esmagadora maioria dos portugueses que viviam em Angola não fazia parte do pequeno setor de grandes exploradores coloniais que pilhavam as riquezas naturais, mantendo o povo africano na miséria e na ignorância. Eles trabalhavam sobretudo no setor dos serviços. Empregados de escritório, funcionários de companhias privadas ou do Estado, contínuos e outros empregos cujo número tinha aumentado substancialmente nos últimos anos, com o desenvolvimento de muitas empresas portuguesas e estrangeiras com atividades em Angola. E, acima de tudo, grande parte dedicava-se a uma atividade que constituía uma especialização dos portugueses: o comércio. O pequeno comércio, o médio comércio e o grande comércio. Poucos eram operários. Na realidade, a produção da riqueza era uma tarefa destinada quase exclusivamente à população africana, alojada em miseráveis bairros de lata. Deste modo, os portugueses sentiam-se privilegiados em relação aos africanos e, com efeito, a diferença de nível de vida entre brancos e negros foi sempre notória na sociedade angolana das últimas décadas. A presença do exército português em Angola constituía uma garantia para a manutenção desses privilégios e a sua partida, aliada à situação de guerra civil entre os movimentos nacionalistas, provocou um sentimento generalizado de insegurança entre a população branca. O terror coletivo estendeu-se a quase todos, que em poucos meses prepararam apressadamente a sua retirada. Dos 400 mil portugueses que viviam em Angola, menos de 10% passaram lá a independência. E, no entanto, grande parte deles nasceu e viveu em território angolano toda a sua vida. Consigo quiseram trazer todos os bens que fosse possível: roupas, mobílias, eletrodomésticos, automóveis. 250 mil metros cúbicos de caixotes com bagagem e cerca de 17 mil viaturas. No porto de Luanda, houve um congestionamento de mercadorias de tal ordem que muitos navios atrasaram durante semanas a descarga de géneros essenciais, tendo de esperar ao largo a sua vez de atracar. Para deslocar toda esta bagagem, alguns refugiados gastaram autênticas fortunas, muitas vezes mais que o próprio valor da mercadoria a transportar. Esta bagagem está a vir dos armazéns. Eu sou proprietário de 3 caminhões. Trago aqui 2 a trabalhar desde o início do o senhor é que transporta? Do Benguela. Eu ofereci os caminhões aqui para em serviço do Mas eu ouvi dizer que havia retornados que pagavam o aluguel dos caminhões à hora. Quanto é que se paga? Depende do critério de cada proprietário. Isto é assim mesmo. Há meninos que não se importaram de levar a 800 paus à hora. 800 escudos à hora? 800 escudos à hora. E às vezes quantos dias é que a bagagem ficava? Estarei aqui aos 10, 12, 14, 15 dias. Então quer dizer, houve pessoas que pagaram autênticas fortunas para transportar a bagagem? Há pessoas que pagaram os 40 contos, 50 contos. Certamente mais do que o próprio valor da bagagem. Pois é, isso mesmo. O senhor também vai voltar a Portugal? Pois eu quero voltar, já lá tenho a família. Quando é que pode regressar? Já lá tenho há 3 meses. Devo vir amanhã ou depois, não sei, depende. Também tem bagagem para transportar? Acabei agora de a meter
meus caixotes, ao tempo que eu estou aqui a trabalhar, com os caminhões, só hoje acabei de meter ali no... O que é que consta a bagagem? O que é que envia para Portugal? É a mobíliazita, parte da mobília, outra parte ainda cá fica. E a geleira e o fogão. E a cama para dormir, para deitar lá os filhos. E porquê é que... Eu tenho lá 8 filhos e a mulher, já 3 meses e tal. E eu ando aqui para simplesmente para da bagagem. Porquê é que regressa a Portugal? Como? Porquê é que regressa a Portugal? Porque tenho medo da situação ainda. E em Portugal já tem... Os caminhões tenho que deixar também. Vai cá deixar os caminhões, o senhor era camionista? E agora vou para lá, para Portugal, vou-me agarrar outra vez ao verbo. E cheio, tenho que ir trabalhar para matar a fome aos Já filhos. tem planos para o trabalho lá em Portugal? Não sei, estou em vista com certeza de ir para o mar, para a pesca, não sei. Depende agora de quando lá chegar, ver a situação que eu falo na Bahia. Vou chegar lá e ou ficar a trabalhar lá no mar ou então emigrar para outro lado qualquer. Atrás de si, os portugueses deixam tudo aquilo que não puderam levar. Os restos da sua passagem por uma sociedade que sofre agora violentas convulsões. Deixam Luanda, a capital, uma metrópole moderna, de crescimento repentino, cujos apartamentos construídos por negros e habitados por brancos estão agora quase todos vazios ou ocupados pelos africanos. Deixam alguns iates flutuando na baía, símbolo de uma vida privilegiada. Deixam luxuosas vivendas nos bairros finos da capital, todas semelhantes umas às outras, com o seu pequeno jardim tropical virado para a rua. Procuramos entrevistar um português morador deste bairro. Tarefa difícil, já que a maioria deixou o país e os poucos que ficaram têm medo de falar. Finalmente, Carlos Almeida, de 45 anos, nascido em Luanda, gerente comercial, acedeu a falar connosco. É dos poucos que quis ficar em Angola para a independência e para depois. Colocou a sua família em Portugal por questões de segurança e os seus bens em Espanha, pois, segundo afirma, o ELP vai invadir Portugal. Depois do 25 de Abril, foi dirigente de um partido político de brancos, a Frente Unida Angolana. As suas afirmações, muito ponderadas e cuidadas, representam as ideias características de uma certa camada de brancos que olham com nostalgia para o passado e, apesar de tudo, depositam ainda algumas esperanças de que as coisas continuem a seu favor no futuro. Que atividades profissionais é que teve cá em Angola? Fui gerente da firma Mendes Valadas e fui sócio de algumas empresas que não chegaram a ser realizadas por várias razões, entre elas que de facto não havia interesse em que se realizassem enquanto esta situação que já se previa não modificasse. Pode caracterizar um pouco o que era a sociedade angolana antes do 25 de Abril? Como é que foi este crescimento rápido que houve aqui, toda esta acumulação de riqueza, o crescimento de Luanda? A sua opinião sobre esta sociedade angolana? Pois, para mim, o crescimento da cidade de Luanda efetuou-se após 1950, precisamente depois daquela grande euforia e da subida do café, como todos nós sabemos e conhecemos. Em 1955, a cidade de Luanda já começava a ter um esboço de uma grande cidade. Julgo até, não devo mentir, que hoje seria a terceira ou quarta cidade do continente africano. Entretanto, após o 25 de Abril, pois houve várias circunstâncias que provocaram uma retirada para saber até como as coisas poderiam vir a processar-se futuramente e, não sei, talvez um pouco de receio. Em sua opinião, o progresso, digamos, o avanço que havia na cidade angolana antes do 25 de Abril estava-se a efetuar a um ritmo correto? Estava a seguir um bom caminho? Sim, julgo que sim, estava a seguir um bom caminho dentro da política do próprio governo. Pena foi que não tivesse sido orientada, porque estou plenamente convencido que Angola seria uma riqueza extraordinária para Portugal metropolitano. Portanto, veio o 25 de Abril, veio este processo de descolonização. Qual é a sua opinião, enfim, sobre as coisas que aconteceram depois, os erros, as virtudes que poderá ter havido, até levar a esta situação atual? Poderá fazer alguns apontamentos sobre isso? Pois, como sabe, eu não sou político e não posso, de facto, poder dar-lhe uma resposta que fosse do seu agrado.
Mas julgo que após o 25 de Abril, se o governo de Portugal tivesse tido um pedacinho mais de carinho e de amor para com esta sua grande província, que, como sabe, é e vai ser um país riquíssimo, talvez um dos maiores, se não o maior país do mundo, pelas suas riquezas naturais, a coisa teria processado de outra maneira. Quais são as suas previsões para o futuro? Houve a retirada de muitos portugueses que dominavam setores-chave até da economia, sobretudo no comércio, mas também na indústria. Nesta situação atual, que previsões é que se poderão fazer para a futura sociedade angolana, na sua perspectiva? É muito difícil responder à sua pergunta, porque não sei qual será o futuro de Angola. Com o êxito dos portugueses e de milhares de rapazes de cor, com medo de não sei bem o quê, pois é natural que na altura de um processo de descolonização, pois numa independência, haja sempre umas euforias, haja desmandos, pois nem toda a gente vai sofrer com isso. Portanto, em sua opinião, não havia talvez motivos para haver este êxodo enorme que houve? Sim. Não vejo razão desta fuga. Para mim é uma fuga. Gostava de fazer agora outra pergunta. Portanto, eu sei, por conversa que tivemos há pouco, que o senhor esteve ligado a um partido que existiu no ano passado aqui em Angola, a FUA. É capaz de dizer alguma coisa sobre isso, caracterizar bem a sua linha política dessa organização? Como é que ela apareceu, como é que ela desapareceu? Os seus objetivos? A FUA não era um partido político. Aí é o seu primeiro erro. A FUA foi sempre um movimento com um ideal de unificar precisamente os três movimentos de libertação de Angola. Ou seja, a FUA existia paralelamente dentro de Angola, havia três movimentos em armas e havia a FUA e outros mais que nunca pegaram em armas, nunca quiseram dar tiros. E a FUA pensava e pensa precisamente na tentativa de unificação. Após o Alvora, depois não nos foi permitido e nós cessámos para evitar qualquer problema. No entanto, A FUA não é partido político, é um movimento. seria constituída na maioria por elementos portugueses brancos, não? Sim, a maioria. São informações que... A maioria era, de facto, de elementos brancos portugueses. Não quer dizer que não tivessem lá pessoas como eu, naturais de Angola, que também não queriam as armas para nada. Não é? Em sua opinião, sistemas políticos e sociais como a Rodésia e a África do Sul poderiam ser aplicáveis aqui em Angola? Nunca. Angola tem umas características muito especiais e nunca um sistema rodesiano ou sul-africano seria possível em Angola. Isso no futuro verá. No entanto, não terá havido aqui também, da parte dos brancos, algum racismo, algum acumular de privilégios em relação à população africana? Ah, pois, isso houve em toda a parte. Até em Portugal há disso. Em sua opinião, isso trouxe benefícios, trouxe inconvenientes? Sim. Não há dúvida que trouxe benefícios de um lado, inconvenientes do outro, mas a coisa ia-se processando normalmente e as arestas iam sendo limadas a pouco e pouco e tudo isso havia de ir ao seu lugar, não é? Mas não julgo que tivesse tido qualquer influência assim grande neste processo. A sua previsão para esta guerra, uma guerra civil que se está a verificar no fundo em Angola, pelo menos dois movimentos lutam contra um terceiro, em traços gerais, qual será a saída que irá ter? Haverá um dos movimentos que possa ter uma via mais correta para o futuro de Angola? Os três estão igualmente errados e não conseguirão ter uma saída? Também é difícil responder. Entretanto, neste momento, dentro da cidade de Luanda, não há dúvida absolutamente nenhuma que o MPLA tem feito uma obra válida. Em todo caso, eu não creio que os outros dois movimentos fiquem parados.
porque têm responsabilidades atrás de si. Julgo que talvez um entendimento, se possível, entre eles, depois seria benéfico para o futuro país de Angola. Entretanto, sei, por estar aqui dentro da cidade de Luanda, que o MPLA não aceita de maneira nenhuma qualquer digamos, junção ou conversa ou coisa do semelhante. Não me parece que haja, de facto. Portanto, conta ficar em Angola, apesar de tudo. Apesar de tudo, conta ficar em Angola. Existem muitos brancos, muitos portugueses também com esse projeto, permanecer em Angola. Julgo que sim, pois Angola vai ser grande, depois destas confusões todas, e depois os homens se compreenderem, depois vai ser grande, porque tem que ser.